celebramos esse quinto domingo da Páscoa. Já é o penúltimo domingo do tempo da Páscoa, irmãos. No próximo domingo vamos para o último domingo, que é o sexto, e em seguida o domingo da Ascensão do Senhor, a festa da Ascensão, que antecede a festa prometida por Jesus Cristo. Depois da Ascensão, celebraremos o dia do Espírito Santo, Pentecostes. É a promessa, irmãos. Durante 50 dias, Jesus aparece para os seus discípulos. E a primeira promessa que Jesus faz aos seus discípulos, irmãos, se nós nos lembramos, no segundo domingo da Páscoa, quando ele chega e os discípulos estão com medo dos judeus, ele diz: por que não tenham medo? Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Recebam o Espírito Santo. É a promessa que Cristo faz durante toda a cinquentena pascal, que completando os 50 dias, receberemos o Espírito Santo. Hoje, irmãos, no quinto domingo da Páscoa, se celebra o tema da videira. No domingo passado foi o tema do bom pastor. Porém, irmãos, o tema da videira é mais profundo que o do pastor. Por quê? Porque o pastor tem as ovelhas ficam soltas e vão para onde vão, querem ir. Hoje, irmãos, Jesus vai mais profundo na espiritualidade cristã, que é preciso para ser um cristão. O tema da videira, Jesus coloca como exemplo essa videira, que é uma planta. Poderia colocar outra planta, nós que estamos no norte poderíamos colocar uma mangueira, qualquer planta que entende de botânica. Jesus fala da videira porque no contexto histórico e geográfico, Jesus está no lugar onde dá a videira, que é a mata que produz vinho. A videira. E um exemplo, a primeira leitura, irmãos, todo aquele que não está em Cristo não dá frutos, se seca. Um exemplo, irmão, de quem estava em Cristo, a primeira leitura, o apóstolo Paulo, São Paulo, que depois da sua conversão se uniu de tal forma a Jesus, irmãos, que nem os sofrimentos, nem as penas, nem as provas afastavam ele do amor a Jesus Cristo. Tanto é que ele começa a anunciar desde Damasco a todos os povos pagãos. Mas os próprios apóstolos tinham um juízo ou um prejuízo contra Paulo. Imaginem que vocês que Paulo faz milagres. Ali naquele lugar onde ele estava, ele fala com um paralítico: em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico começa a andar. E as pessoas pensam que Paulo é um deus, como era pessoa de cultura grega, e diziam: de onde baixou esse do Olimpo? É algum deus nosso? E queriam adorar a Paulo. E Paulo diz: não, eu sou como um de vocês. E Paulo sai dali, porque Paulo não está buscando o seu interesse, mas os de Cristo. E quando os judeus descobrem que Paulo está fazendo prodígios, começam a fofocar e a querer destruir Paulo. E quando Paulo chega numa cidade, eles apedrejam a Paulo. Mas Paulo não desanima. Ele se levanta e encontra Barnabé. Aqui a primeira leitura fala desse encontro dele com Barnabé. E Barnabé vê os prodígios que faz Paulo. E nesse tempo Paulo ainda não era oficialmente um discípulo. E quando Barnabé leva Paulo aos discípulos em Jerusalém, ele dá esse testemunho. Mas os discípulos já tinham um prejuízo, ou um juízo de Paulo. Esse era um perseguidor. Como traz aqui um perseguidor? Esse mandava matar cristãos. Mas Barnabé dá um testemunho de Paulo. Não, ele fala com fé. Ele se converteu a Cristo. E os discípulos acolhem Paulo. Ele fica alguns meses com Pedro e com os demais discípulos. O que quer dizer isso, irmãos? Que relação isso tem com a videira? Porque todo cristão que está unido a Cristo, como eu dizia, tem muitas provas, tem penas. Por isso se vê com os fatos aquele que quer seguir Jesus ou não. Não significa não ter problemas, irmãos. Podemos fazer aqui vários paralelos ou comparações no matrimônio, a nossa vida pessoal, a nossa vida paroquial, a nossa vida pastoral. Nós temos uma utopia na cabeça,
que é falsa. Seguir Jesus é não ter problema, não ter crises. Seguir Jesus é não sofrer. E quando vem o primeiro sofrimento no matrimônio, separar, não posso. Ou na vida pessoal, ou na paróquia, o coordenador, que a primeira dificuldade que tem, eu não quero mais seguir. Não quero mais estar na igreja. Não quero mais estar nessa pastoral. Eu não gosto, eu não suporto isso. Mas por quê, irmãos? Será que você é cristão de verdade ou você é só um cumpridor de funções na igreja? Porque a imagem da videira também, irmãos, que é uma planta, diz um canto hebreu, que a árvore da vida é a cruz de Cristo. E aquele que se escandaliza da cruz não é um cristão. Quem se desliga dessa videira não vai dar fruto, seja quem seja. Pode ser leigo, pode ser coordenador, pode ser padre, pode ser até bispo. Não importa, a videira é Cristo. Se nos desligamos dele, secamos. Como dizia de manhã um exemplo, irmãos, aquele que entende de botânica um pouco, as plantas, quando elas nascem na terra, fazendo uma comparação, elas recebem os nutrientes da terra, mas a planta em si, ela tem uma substância que se chama linfa, que quando ela se alimenta da terra, essa linfa, ela alimenta as folhas. E quando alimenta essas folhas, com o tempo essas folhas vão dando os seus frutos. Em comparação, irmãos, quem é a videira? É Cristo. Jesus é a videira, como se ele fosse o tronco de uma árvore. A linfa, o que ele prometeu para nós, o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não dá fruto. Não é esforço humano na igreja, não é esforço humano na nossa vida pessoal. É pedir a Deus, em cada momento da nossa vida pessoal, social, paroquial, Senhor, me conceda o Espírito Santo. Eu estou ligado a Ti. Mas nós, como somos às vezes um pouco infantis, ou de fé muito fraca, irmãos, no primeiro problema, não quero mais. Porque muita gente deixa a igreja? Porque é culpa do padre? Porque é culpa do coordenador? Porque é culpa do irmão que está brigando comigo? Não! Nós somos fáceis de colocar a culpa no outro e dar desculpas. A culpa é que eu tenho uma fé minúscula. E na primeira dificuldade eu quero sair. E saem. Alguns saem. Mas o que acontece quando sai, irmãos? Você deixa Jesus. E se você deixa Jesus, você se seca. Existem muitos católicos secos. E hoje, no contexto histórico que vivemos, é muito fácil se secar. Por medo, por tristeza, por angústia, por desespero. Jesus diz, irmãos, se eu me separo dele, por todas as crises que eu tenha, eu me escandalizo disso. Permanecer em mim. O evangelho de hoje, irmãos, a palavra, se quem leu o evangelho e leu com atenção, viu que a palavra permanecer é um verbo, aparece 7 vezes. 7 vezes no evangelho. E o número 7 é muito significativo na Sagrada Escritura. 7 significa perfeição. Como nós podemos ser perfeitos? Como você e eu podemos ser perfeitos? Fazendo tudo certinho? Não! Para eu ser perfeito, irmãos, eu tenho que fazer as obras que o meu Senhor fez. Eu tenho que abraçar essa cruz de Cristo. Tenho que me apegar a essa videira. Os apóstolos entenderam isso. A segunda leitura, que é belíssima, irmãos, os convido a ler as 3 cartas do apóstolo João. São belíssimas. E se nós vemos algo em comum, que tem as 3 cartas de João, tanto a primeira como a segunda e a terceira, é que João sempre, em todas as cartas deles, ele vai usar essa palavra. Qual a palavra? O amor. Disse ele na segunda leitura: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber se somos de verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Aí está de verdade se nós queremos e seguimos a Jesus. Porque o amor, irmãos, o amor não vê o erro do outro. O amor não julga.
O amor não murmura. É outro paralelo que nos leva à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no hino à caridade. O amor não reclama. O amor não mata. O amor tudo suporta. O amor perdoa tudo. O amor se entrega. O amor não pede ao outro. O amor se dá ao outro. Carta de São Paulo aos Coríntios, hino à caridade, que é o amor. E esse é o fruto, irmãos, que Jesus quer que demos hoje. Aquele que está ligado a essa videira dará muito fruto. Mas qual é o fruto? Aí nós podemos pensar com nossos critérios humanos. O fruto é que a minha pastoral dê tudo perfeito, que todo mundo se abrace e todo mundo se beije. O fruto é que dê tudo certo na igreja. Imaginem vocês, se nós jogamos esse critério para essa realidade. Os doutores do mundo, os filósofos, os sábios, quando olham para aquilo ali e dizem: esse é um fracassado, esse fracassou. Como isso é a vitória? Amar, irmãos, é entrar na cruz, é entrar no sofrimento, é entrar até na incompreensão, é entrar na dificuldade do dia a dia e permanecer em Deus. Não sair, permanecer na videira. Isso é amar. Amar como Ele nos amou. Por isso, um outro paralelo é o que disse Jesus na última ceia. O que foi que Ele falou? Antes de entrar na sua paixão, ali sentado na mesa e conhecendo o coração de cada um dos seus apóstolos, porque Ele sabia quem o ia trair. Por isso que quando Pedro vai lavar os pés de Jesus, Jesus diz: vós todos estáis limpos, ainda que não todos. Jesus sabia quem o ia trair. Jesus sabia como estava o coração de seus discípulos. Mas mesmo assim, Ele diz: vos deixo o mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como Jesus me amou, irmãos. Aí está a chave para nós darmos frutos e não nos desligar desse tronco, dessa videira. Como Jesus me amou. Nós confundimos o amor cristão com o amor puramente humano, de sentimento, de afeto, de troca. E não é isso. O amor de Cristo é incondicional. E que é esse amor em nosso coração? Como é o amor incondicional? Se eu coloco minha experiência, Cristo me amou nos meus pecados. Quando eu matei Ele na cruz, quando eu matei o meu irmão, quando eu falava mal da igreja, Cristo me amou. Deu a vida por mim. Nos meus pecados, quando você aceite que você é um pecador, que você é um murmurador, um mentiroso, um falso, Jesus vai mostrar o amor dele para você. Mas enquanto tiver uma máscara de falsa bondade, de falso cumprimento, você não vai conhecer o amor de Cristo. São Paulo, irmãos, voltemos a São Paulo. Como foi que São Paulo conheceu o amor de Cristo? Não foi rezando muito, não foi vindo muito às igrejas, não foi cumprindo leis eclesiásticas ou de santos. Como foi que São Paulo descobriu o amor de Cristo? Quando ele estava indo a caminho a Damasco e Cristo joga ele no chão. Ele estava num cavalo, diz alguma tradição, alguns dizem que não. Dizem que Cristo jogou ele no chão. Ele viu aquela luz e ficou cego. Foi no sofrimento, na dor. E São Paulo viu a verdade dele. Quando viu aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo dizia: quem és tu? Eu sou Cristo, o que tu estás perseguindo e que tu estás matando em todas as províncias romanas. Está matando os cristãos, Saulo. São Paulo viu essa verdade. O que São Paulo viu, irmãos? Que Deus quer que nós vejamos em nós. Que eu sou um assassino. Que eu matava pessoas por meu orgulho, por minha prepotência, por meu desejo de saber mais. Eu sou um assassino. E Paulo se converteu. Porque assim como Deus ele vê o seu pecado, Jesus disse no coração de Paulo:
Paulo, eu te amo e eu vou te tirar daí. Tu vais ser um dos maiores apóstolos. Não olhe para o teu pecado, olhe para o meu amor e tu darás muitos frutos. Isso é ser um cristão, irmãos. O cristão não é aquele que se faz com força na igreja. O cristão é aquele que encontra na sua vida esse amor. E como diz o mesmo Paulo, e ele pregava assim, irmãos: eu prego a Cristo e a Cristo crucificado, que é um escândalo para o mundo, um escândalo para aqueles que têm medo de sofrer. Esse é o Cristo que eu prego, não o Cristo maquiado. E é esse amor que eu encontrei na minha vida. É nele que Deus está chamado a dar frutos, ser esse ramo. Por isso a linguagem dessa liturgia, irmãos, é profunda, mais que do bom pastor. Porque muitas pessoas saem da igreja e não querem voltar. E a raiz do problema não está fora. Não está fora, irmãos. Não está fora. Se eu lhe conto a minha experiência de quando eu entrei no seminário, no meu primeiro ano, entrei numa crise infernal. Não conseguia ver Deus. E saí do seminário. Foi preciso ficar 1 ano de deserto. Mas meu catequista não ficava ali. Eu fiquei 1 ano de deserto, 1 ano de pecado, 1 ano de afastamento da igreja. Foi preciso eu ver certos sofrimentos na minha vida, na minha família, para ver que Deus estava me chamando. As pessoas saem da igreja não é por questões externas, é porque o coração delas está ferido e não querem voltar. Se desligam do ramo. E como eu dizia de manhã, um exemplo: essa flor, irmãos, ou esses matos, se saem daqui e fica fora do tronco, se seca. Quem se afasta de Cristo, irmãos, por qualquer motivo que seja, vai secar. Vai secar. Ninguém pode dar fruto sem Cristo. E a boa mensagem, irmãos, que Deus nos dá hoje para concluir: permanecei em mim, no meu amor, e vocês darão fruto. O Espírito Santo é o remédio, irmãos. O Espírito Santo está na igreja, mas os nossos medos e crises não permitem ver. O Espírito Santo está aqui, com Cristo, e não nos vemos. E uma palavra dura também final que nos dá Cristo, irmãos: se nós saímos de Cristo, o Evangelho diz, Jesus diz no final: quem não permanecer em mim e não dar frutos, o Pai o cortará. É uma linguagem de juízo final, irmãos. Deus é que corta nós no final do mundo. Um dia esse mundo vai acabar e tudo isso vai passar. E um dia Deus virá e pedirá conta a cada um de nós, se nós demos frutos nessa vida ou secamos. Jesus Cristo disse: eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim. O julgamento pertence ao meu Pai e à palavra que é anunciada para nós, irmãos. Essa palavra é que nos julgará, não é Cristo. Cristo já está dizendo para nós: eu amo vocês, permaneçam em meu amor e dareis fruto. Mas se afastam de mim, um dia Deus os julgará, meu Pai. E vai dizer, como na parábola dos talentos, que é um outro paralelo desse evangelho: Jesus virá e pedirá contas. Quantos talentos eu te dei? 5. Que fizeste com eles? Tive medo, preguiça, fiquei com raiva e o enterrei. Te dei 2 talentos. O que fizeste com os 2? Não trabalhei. Um dia Deus virá, irmãos, e aquele que não produzir fruto, aqui diz o Evangelho, não sou eu. Todo ramo que em mim não produz fruto, Deus o corta. E no final dos tempos, aquele que não tiver nenhum fruto, Deus o lançará ao fogo que não se extingue, ao fogo que não se acaba. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Por isso, nessa vida, irmãos, peçamos a Deus o Espírito Santo para dar frutos na nossa vida matrimonial. Esposos, não deixe o matrimônio por pequenos problemas. O mundo diz: deixa a mulher, deixa o homem, deixa a família, para de sofrer. Imagine essa linguagem que tem uma igreja. É uma linguagem que não é nada cristã, irmãos. Pare de sofrer. Nós às vezes não queremos sofrer, mas nós não sofremos como masoquistas. O cristão sofre, irmãos,
sofre nessa dimensão, porque sabe que seu sofrimento transforma a vida dele e transforma a vida de outros. Esse não é o masoquismo, é unir-se a Cristo. Eu completo na minha carne o que faltou na paixão do meu Senhor. E o meu Senhor não teve câncer, meu Senhor não teve nenhuma doença cardíaca, meu Senhor não teve dor de cabeça, meu Senhor não teve Covid. E quando eu sofro uma doença, ainda que eu chore, que eu reclame da dor, eu tenho que unir esse meu sofrimento à cruz de Cristo, completo na minha carne o que faltou na paixão do meu Senhor. E isso me glorifica, me redimensiona como filho de Deus, me faz dar fruto ainda no meio da dor. Queridos matrimônios, não abandonem vosso sacramento. Filhos, não abandonem vossos pais. Irmãos da paróquia, não abandonem vossas pastorais por problemas, diferenças. Isso é infantilismo. Temos que ser adultos na fé, abraçar a cruz de Cristo. Como diz Jesus, aquele que quer ser meu discípulo, tome sua cruz cada dia e me siga. Quem não toma sua cruz não é discípulo de Cristo. Se desliga do ramo. Hoje o Senhor nos convida, irmãos, a dar frutos. No final do tempo da Páscoa, o Senhor vai nos dar, como dizia, esta linfa. É isso que alimenta os ramos. Se nós saímos do tempo da Páscoa, irmãos, de verdade, com o desejo de transformação, somos capazes de anunciar ao mundo inteiro, onde quer que seja, dentro da paróquia, nas casas, o Espírito Santo nos levará. Mas se nós terminamos o tempo da Páscoa em tristeza, em diversidades, o Espírito Santo não vai entrar em nós, porque ele não entra em pessoas que se desligam da vontade de Cristo. Por isso, irmãos, vos convido, Senhor, ajuda-nos a permanecer em teu amor, a permanecer em Cristo, e assim daremos frutos com a força do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.